Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos na nossa aula número 8. Já vimos várias coisas aí ao longo dessa semana e nós vamos ver hoje um assunto em que vocês veem todos os dias, praticamente, né? Principalmente quem está no ensino médio é direto. Vem matemática, vem física, vem química, que são as equações, tá? Então, precisamente nós vamos trabalhar com as equações de primeiro grau. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na nossa tela. Então, da nossa equação, né? Hoje nós vamos ver, né, a parte de equações, né? Hoje a gente vê a parte de equações, mas nós já passamos pela parte dos conjuntos numéricos. Nós já vimos todas as particularidades, desde o conjunto dos números naturais, o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais, o conjunto dos reais e como trabalhar com esses números, né? Quais as possibilidades de operações que nós temos com esses números, né? Então nós já vimos, já passamos, né, pelo conjunto dos naturais, já passamos pelo conjunto dos números inteiros, já passamos pelo conjunto dos números racionais, já passamos pelo conjunto dos números reais, né? E como se trabalhar com cada um desses números. Particularmente, nós trabalhamos com as potenciações, porque são importantíssimas, né, nos nossos estudos, no nosso cotidiano. Trabalhamos com as potenciações e as suas propriedades. Nós tivemos uma aula específica para a gente trabalhar com as propriedades das potenciações. Trabalhamos também com a radiciação e também com as suas propriedades. Mostrei aqui exemplos, nós fizemos exercícios, nós trabalhamos também, foi a nossa última aula, nós trabalhamos com as expressões algébricas. Expressões algébricas, até então a gente só tinha trabalhado com as expressões numéricas, e quando a gente chega na parte de expressões algébricas é quando a gente junta letras com números, né? E essas letras, elas são incógnitas, elas podem, elas vão representar alguma quantidade, né? Então a gente pode ter aqui, por exemplo, 5 vezes x vezes y, né? Então é uma expressão algébrica e hoje a gente vai trabalhar com equações, que é o momento em que a gente pega uma expressão numérica ou uma expressão algébrica e a gente vai trabalhar com a igualdade desses números, tá? E hoje nós vamos trabalhar com equações de primeiro grau. Nós vamos entender o que é uma equação e como trabalhar com elas, certo? Então, vamos lá. Uma equação é uma igualdade entre duas expressões, seja ela uma expressão numérica ou uma expressão algébrica, tá? Onde nós temos pelo menos uma incógnita. Então, neste caso aí, nós vamos ter em um dos dois membros uma incógnita. Em um dos dois membros nós temos uma expressão algébrica. Então, olha só esse exemplo que eu coloquei aí, dessa balança. Então, quando a gente fala de equação, a gente tem que fazer essa relação com uma balança. Por quê? Uma equação é a igualdade entre duas expressões. E essas expressões, quando a gente fala de igualdade, se nós nos remetermos a essa alusão da balança, é exatamente isso. Isso é uma balança com dois pratos em que eles estão equilibrados. Tudo o que eu tenho de um lado, eu também tenho do outro lado, para manter este equilíbrio e para manter essa igualdade,
ok? Neste caso aqui, por exemplo, nós temos o quê? Eu posso representar numericamente esta equação. A nossa balança, ela funciona como a igualdade. De um lado eu tenho uma quantidade, do outro lado eu tenho a mesma quantidade. Pode ser que deste lado aqui eu não tenha explícito qual é essa igualdade. Eu sei que eu tenho 3 unidades aqui, 3 unidades de alguma coisa que nós estamos chamando de x, né? Mas do outro lado eu sei que esses 3x eles equivalem a 75 quilos, ok? Então, como eu posso representar matematicamente isso aqui? Eu não sei ainda quanto equivale cada um desses x, essa incógnita, né? Mas eu posso representar matematicamente dessa seguinte maneira: 3x, ou seja, 3 vezes x, ou x mais x mais x. Essa transformação de adição para multiplicação, nós já trabalhamos lá nas primeiras aulas, tá? Então, aqui eu posso colocar que 3x é igual a 75, beleza? Aqui a gente já tem a unidade de medida, que é em quilos, certo? É igual a 75. Essa daqui é uma equação em que nós temos o quê? Nós temos dividida essa equação em 2 membros. Essa aqui que tá, esse aqui, o que está, tudo que estiver do lado esquerdo, nós chamamos que é o primeiro membro. E tudo que está aqui do lado direito do sinal de igual, nós dizemos que é o segundo membro. Então, para a gente poder resolver essa continha aqui, eu preciso descobrir qual é o valor do x. Ele é a minha incógnita. Então, nós vamos utilizar de operações matemáticas para a gente poder resolver e descobrir qual é o valor desta incógnita e descobrir quanto é que vale cada um desses x, sabendo que se eu juntar 3x, vai dar igual a 75 quilos, tá? Então, sempre lembrando que uma equação é uma igualdade entre duas expressões. De um lado eu tenho um membro e do outro lado do sinal de igual eu tenho outro membro dessa equação, que eles são iguais. Nós podemos representar uma equação desta maneira, como nós fizemos, através de um desenho, mas é muito importante nós sabermos também interpretar uma determinada situação, problema, para a gente poder escrever matematicamente essa situação. E aí nós escrevemos em forma de equações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei um probleminha bem simples, só para vocês entenderem essa questão da interpretação. Então, olha lá. A soma de um número com o seu triplo é igual a 48. Qual é esse número? Então, para a gente descobrir qual é esse número, a gente precisa montar a equação para a gente poder descobrir, isolar este número e descobrir quem ele é. Então, eu preciso interpretar esta situação aqui. A soma de um número. Então, eu sei que eu vou pegar um número qualquer, que eu não sei qual é. Se eu não sei qual é esse número, eu posso representá-lo como x, tá? Então, a soma deste número, então é x mais alguma coisa. Mas que coisa é essa? O seu triplo. A soma de um número, que eu não sei qual é, mais o seu triplo. O que é o triplo de um número? Se esse número eu sei que é o x, mas eu não tenho ainda o valor dele, se eu quero o triplo dele, então é 3x, ok? Então, a soma de um número mais o seu triplo é igual, olha lá a nossa balança, é igual a 48. Então, aqui eu montei uma outra equação. E aí nós vamos trabalhar com os membros que nós tivermos aí na nossa equação,
da maneira que nós já estamos acostumados a trabalhar. Nós já aprendemos a trabalhar com as expressões numéricas, nós já aprendemos a trabalhar com as expressões algébricas, então aqui é só aplicar. Então essa questão da interpretação, ela é muito importante, porque nós precisamos desenvolver em nós a habilidade de ler e entender, interpretar aquela situação e escrever matematicamente uma determinada situação. Essa interpretação, ela surge principalmente com a leitura. A gente precisa criar o hábito da leitura, porque ela é muito importante para a gente utilizar na matemática. Mas como assim, professora? Mas leitura não é a parte de português, não é a parte de literatura? É também. Só que é a nossa língua e é através da leitura que nós vamos adquirir, vamos desenvolver a habilidade da interpretação de texto. A interpretação de texto ela é fundamental para nós resolvermos problemas. Até agora, nós trabalhamos com a resolução de continhas, nós trabalhamos com as propriedades numéricas diretamente, nós trabalhamos com as precedências matemáticas de operações de expressões numéricas e expressões algébricas, mas a partir de agora, quando a gente começa a entrar na parte de equações, a gente começa a trabalhar com situações-problemas. E essas situações-problemas, elas precisam ser interpretadas em primeiro lugar para nós sabermos quais são as operações matemáticas envolvidas ali naquela situação e representar matematicamente essa situação através de equações. As fórmulas que nós vimos, que a gente vê em física, em química, não passam de equações. E aí, horas nós vamos trabalhar com equações de primeiro grau, ora nós vamos trabalhar com equações de segundo grau, com equações de terceiro grau e assim sucessivamente. Tudo vai depender do problema em que nós estivermos envolvidos, beleza? Então, fica a dica aí, para quem não gosta de ler, começa a ler. Peguem livros de assuntos a qual vocês gostam, a qual vocês têm afinidade e comecem a ler. Começa com os livros fininhos e depois você vai evoluindo de acordo com o seu gosto. Tem gente que gosta de ler ficção, tem gente que gosta de ler ação, tem gente que gosta de ler fatos reais, livros históricos, histórias, romances, não importa. Você precisa criar o hábito da leitura para que você desenvolva a habilidade de interpretação de texto, ok? Então, depois a gente volta aqui e vamos ver como a gente vai resolver essa continha aqui, beleza? Então, quanto ao grau da equação que eu falei agora há pouco, né? Quem determina o grau da equação é o maior expoente da incógnita. Então, eu vou ter uma equação com uma incógnita, pelo menos uma incógnita, né? Nessa equação. E aí, nós vamos olhar o maior expoente da incógnita. Então, neste primeiro caso aqui, eu tenho uma incógnita x que está elevado a 1. Lembra disso? Todas as vezes que eu tenho, todas as vezes que eu tenho uma incógnita em que eu não tenho nada como expoente, é porque ela está elevada a 1, ok? Neste caso aqui, e essa aqui, eu digo que ela é o quê? Ela é uma equação de primeiro grau. Ela é uma equação de primeiro grau. Essa segunda aqui, olha lá. Eu tenho uma incógnita x, só que uma está elevada ao quadrado e outra está elevada a 1. Qual é o grau desta equação? É o grau do maior expoente, né? A equação, ó, é o maior expoente da incógnita, beleza? Então, qual é o maior expoente dessa incógnita aqui? É o 2. Então, nós dizemos que essa é uma equação de segundo grau. Olha o terceiro exemplo. Eu tenho x elevado a 1, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo. Então, qual é o grau dessa minha equação aqui?
É o expoente da maior incógnita, é o maior expoente da minha incógnita que vai mandar. Então, essa aqui é uma equação de terceiro grau. E assim sucessivamente, tá? Hoje nós vamos trabalhar com equações de primeiro grau, beleza? Então, trabalhando com as equações de primeiro grau, a gente vai conseguir trabalhar com as outras, né? Quando a gente trabalha com uma equação de segundo grau, por exemplo, a gente tem uma meta que é descobrir a raiz dessa equação. Quando a gente trabalha com uma equação de primeiro grau, se a gente tem uma única incógnita, a gente consegue resolver ela rapidamente. Então, ela é a base para a gente conseguir trabalhar com as outras equações dos outros graus, tá? Então, a gente vai trabalhar a manipular os números e a isolar uma incógnita aqui na equação de primeiro grau, beleza? Então, vamos lá. Como resolver? Então, eu coloquei uma outra balancinha aqui para vocês terem a ideia de como é que se resolve, né? Porque se eu tenho aqui, ó, essa incógnita, x mais 2 é igual a 5. Essa incógnita não, desculpa. Se eu tenho aqui essa equação, x mais 2 é igual a 5. Eu tenho o meu primeiro membro, né, que eu vou representar aqui do lado esquerdo, e eu tenho o meu segundo membro, que pode ser uma outra expressão também, mas aqui eu só tenho um único número, que vai no meu lado direito aqui da balança, certo? Lembre-se, uma equação, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro exatamente, certo? Então, qual é o objetivo que a gente tem aqui? É descobrir qual é esse valor desse x. Quando a gente tem uma equação com uma única incógnita, a gente consegue resolver essa equação e descobrir qual é o valor dela especificamente, o valor daquela incógnita, com operações matemáticas, tá? A gente vai isolar esta variável x de forma que eu consiga descobrir qual é o valor dela. Só que, para eu isolar, eu tenho que deixar ela sozinha num prato da balança. Porque se eu deixar ela sozinha aqui desse lado da balança, se eu deixar essa incógnita sozinha, eu vou saber que o que estiver do outro lado é o mesmo que o valor dela, certo? Então, eu preciso tirar esse 2 daqui. X mais 2 é igual a 5. Eu sei que os pratos estão equilibrados, mas para eu deixar o x sozinho, para eu descobrir qual é o valor real dele, eu preciso tirar esse 2 daí. E esse 2, ele não sai daí por mágica, tá? Nós fomos acostumados a resolver uma equação desse tipo, pegando o 2 e magicamente levando para o outro lado, ó. Por exemplo, x mais 2 é igual a 5. Como é que nós aprendemos a resolver isso daqui? Ah, eu vou deixar o x sozinho desse lado e o meu 2, ele vai lá para o outro lado do sinal e troca o sinal dele. Eu já escutei que o 2 vai pular a porteira. O 2 pula o murinho. Mas o 2 pula como? Né? Então, na realidade, é isso aqui que a gente aprendeu a fazer. De cara, você fala, nossa, que conta mais simples é essa? Que conta mais fácil é essa que a professora vai ensinar? Peguei uma bem facinho para vocês poderem entender qual é a operação matemática que realmente ocorre, tá? Então, 5 menos 2, 3. Então eu sei que o valor do x é igual a 3. Ótimo, mas o 2 não pula porteira, o 2 não pula muro, ele não pula nada. O que nós temos que fazer aqui é uma operação matemática para zerar este 2 daqui. A gente precisa tirar ele daqui. Se eu tirar esse 2 daqui, deste lado, qual é a operação matemática que eu faço, que eu posso fazer para que esse 2 vire um zero? Por quê? X mais zero, quem é? É o próprio x. Lembra do número neutro?
né, de uma adição ou de uma subtração é o zero. Então, eu tenho que fazer com que esse 2 ele vire zero. Para esse 2 virar zero, só colocando um número oposto a ele aqui. Né? Nós já vimos isso lá na nossa aula do conjunto dos números inteiros. Qual é o número oposto a 2? Eu tenho mais 2, é um número positivo, então eu vou pegar menos 2, que é um número negativo. E quando eu fizer essa continha aqui, x mais 2 menos 2, mais 2 menos 2, isso daqui vai dar 0. E x mais 0, só vai sobrar quem aqui? Só vai sobrar o próprio x. Só que lembra, né? Antes de eu colocar isso daqui, beleza? Lembra que tudo o que eu tirar de um lado, eu preciso tirar do outro. Não é isso? Então, olha só. Na minha balança igualzinho aqui. Eu tirei 2. X mais 2 menos 2. Então, o que vai acontecer? Essa balança vai ficar mais leve e vai desnivelar. O meu 5 tem mais coisa no lado direito aqui do meu 5 do que com o x. Se eu tirei 2 do lado esquerdo, obrigatoriamente eu preciso tirar 2 do lado direito. Então, a gente vai colocar aqui também menos 2. Então, é uma operação matemática que ocorre. Então, olha lá como vai ficar. X mais 2 menos 2. E se eu tirei 2 de um lado, obrigatoriamente eu tiro 2 do outro lado também. E aí, resolvendo essa conta aqui, mais 2 menos 2, isso daqui vai dar 0. E nós teremos o quê? X igual a 3. Porque eu vou resolver a minha conta aqui, né? 5 menos 2 é igual a 3. Então, x mais 0, quanto é que vai ficar? Só x. X mais 0 é igual a x. E o nosso 5 menos 2 é igual a 3. Então, aqui eu descubro que x, ó, e a balança equilibrada, x é igual a 3, ok? Então, sempre que nós tivermos uma equação para a gente poder resolver, é desta maneira que nós vamos fazer. Nós vamos resolver a equação utilizando as operações matemáticas, ok? E aí nós falamos que nós vamos utilizar a operação inversa, porque se está somando, a gente vai subtrair. Olha aqui a nossa conta, né? X mais 2, então eu preciso tirar 2, eu vou subtrair. Se estiver subtraindo, eu vou somar mais 2, porque sempre eu preciso pegar o número oposto. Se estiver multiplicando, eu vou dividir. E se estiver dividindo, eu vou multiplicar. É sempre a operação inversa para a gente poder anular aquele número que a gente quer tirar dali. E não podemos esquecer, tudo que nós fazemos de um lado da equação, obrigatoriamente nós precisamos fazer do outro lado da equação também, ok? Então, vamos ver outro exemplo aqui. Olha lá. 7 mais x igual a 8. Então, está somando aqui também. Então, nós vamos ter que utilizar a operação inversa. E se está somando, nós vamos ter que subtrair, ok? Ah, professora, mas isso daí, eu vou ter que fazer isso todas as vezes? Não, eu estou explicando para vocês qual é a operação matemática que ocorre, como é que ocorre, mas na prática a gente pode continuar mandando o número para o outro lado do sinal, trocando o sinal, né? Manda o número para o outro lado do igual, trocando o sinal, certo? Então aqui nós vamos ter o quê? Olha só, 7 mais x. Eu quero isolar esse x aqui, eu quero deixar ele. Então esse 7 aqui, ele é positivo. Então, se ele é mais, eu vou ter que colocar um menos 7 aqui também. É igual a 8 menos 7. Tudo que eu fiz de um lado, obrigatoriamente, ó, coloquei um menos 7 aqui. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar um menos 7 do outro lado também, certo? Então, mais 7 menos 7 vai dar 0. Só vai sobrar o nosso x.
que é igual a 8 menos 7 é igual a 1. Então, o valor do x aqui é igual a 1, beleza? Se eu for resolver isso daqui, né, da maneira como nós já estamos acostumados a resolver, 7 mais x igual a 8, x é igual a 8, o 7 aqui está somando, passa subtraindo, x é igual a 1 e acabou, beleza? Na prática, nós vamos continuar resolvendo da maneira como nós estamos acostumados, fazendo um atalho, A gente passa um número para o outro lado já com o sinal trocado, com a sua operação inversa, tá? Suprimindo essa parte aqui de ter que subtrair de um lado e ter que subtrair do outro também, beleza? Mas agora vocês já sabem qual é a operação matemática que ocorre, que o 7 não passa magicamente para o outro lado do sinal de igual, que ele não passa magicamente para o outro membro, beleza? Olha esse aqui. Se a nossa operação é de subtração, se é menos, qual é a operação inversa? É mais, eu vou pegar o número oposto aqui. Então, olha lá, mais uma vez, resolvendo ele aqui do jeito que nós estamos acostumados a resolver, então eu tenho o quê? Que x é igual a menos 7, quem já está lá do outro lado, se aqui é menos, ele vai passar mais 3, ok? Então, sempre quem já está do lado, quem já está naquele membro, a qual eu vou passar o outro número, ele permanece no seu lugar e depois é que vem os outros números, tá? Então, aqui é x que é igual a menos 4, beleza? Então, olha aqui, mas como é que ocorre a operação matemática em si? X menos 3 mais 3, que é igual a menos 7, se eu acrescentei mais 3 desse lado. Para poder zerar, olha lá, são números opostos. Menos 3 mais 3, isso aqui vai dar 0. Eu tenho também que acrescentar 3 ao outro membro para que a igualdade permaneça, ok? Então, era menos 3, eu acrescentei 3, então eu tenho que acrescentar 3 do outro lado do pratinho lá da nossa balança também, da nossa equação. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, certo? Então, aqui fica o quê? X, que é igual, aqui como zerou, né? Aqui seria o quê? X menos 0, né? Mas aqui agora vai ficar x é igual a menos 7 mais 3, menos 4. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Então, ó, agora a gente tem uma operação de multiplicação. Lembra que lá que eu expliquei lá para vocês nas expressões algébricas, que quando a gente tem um número com uma incógnita juntinho, mas não tem operação nenhuma, ali está ocorrendo uma multiplicação. Isso aqui é um produto, 5 vezes x. E eu preciso deixar esse x aqui isolado. Na prática, a gente faz 5x é igual a 10, x é igual, se está multiplicando, vai passar dividindo, então é 10 dividido por 5, x é igual a 2, ok? Mas, na realidade, o que acontece aqui é eu colocar a operação inversa em ambos os membros, para que eu possa sumir com o 5 aqui no primeiro membro. Então, se está multiplicando, eu vou dividir por quem? Vou dividir por ele mesmo, eu vou dividir por 5. Porque 5 dividido por 5 vai dar 1. E o 1 é o elemento neutro da divisão e da multiplicação, ok? Se eu coloco para dividir de um lado, eu vou colocar para dividir do outro também, certo? E aqui, olha lá a simplificação de fração. 5 dividido por 5, isso aqui vai dar 1. E todas as vezes que eu tenho o número 1 na frente de uma incógnita, eu não preciso representá-lo. Então, vai ficar só x. Aqui é como se eu tivesse o quê? 1x. Não é isso? Mas a gente não precisa mostrar esse 1x. A gente mostra somente o x, o próprio x. Ok? Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, o meu x é igual a 2.
tá? Então, quando a gente tem uma multiplicação, a operação inversa é a divisão. Eu divido de um lado e divido também do outro lado, ok? Então, aqui na prática, nós estamos acostumados a pega o número, se ele está multiplicando, já passa dividindo, pulando essa etapa da divisão aqui no primeiro membro. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, agora aqui a gente tem uma divisão. E nessa divisão aqui, eu tenho as duas coisas na realidade aqui, né? Uma divisão e também uma multiplicação. Então, a gente vai fazendo por partes. A gente vai eliminando um de cada vez. Quem eu vou eliminar primeiro aqui? Primeira coisa que eu vou eliminar é o 3. Como a gente faz na prática? 5x dividido por 3 é igual a 10. Se está dividindo, eu vou passar multiplicando. 5x é igual a 10 vezes 3. Ok? Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x, que é igual a 30, dividido por 5. Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente passa, né? Aqui. E aí, quanto é 30 dividido por 5? 30 dividido por 5 é igual a 6. Beleza? Então, primeiro, eu vou eliminar o meu denominador. Se está multiplicando, se está dividindo, passa multiplicando. E depois, eu vou eliminar aqui o meu 5 que está junto com o x. Se ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Isso quer dizer que o meu x é igual a 6, ok? Qual é a operação matemática que realmente ocorre para que isso aqui aconteça? Aqui a gente utilizou de atalho, mais rápido para a gente resolver. É para resolver assim? Deve resolver assim, certo? Mas, para a gente entender aqui o que acontece, então é 5x dividido por 3 vezes 3, ok? Que é igual a quanto? Que é igual a 10. Se eu estou multiplicando por 3 de um lado, eu vou multiplicar por 3 do outro lado também. Lembre-se, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro também. Se é uma fração, tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo também, tá? Então, aqui é só multiplicar. 5x vezes 3, então a gente vai ter o que aqui? 15x. Ou daqui eu já consigo simplificar direto, né? Eu já corto aqui, ó, o denominador com o numerador. Cortei. Se eu for fazer a multiplicação direto, como ficaria? 15x dividido por 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Volto aos meus 5x, só que eliminei o 3 de baixo, certo? Então, ficaria assim, ó, por exemplo. Porque multiplicação é direto e reto aqui, né? O que eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui embaixo eu tenho o número 1. Não preciso representar um número 1 embaixo de um número inteiro. Então, aqui eu tenho 5x vezes 3 são 15x. Dividido por 3 vezes 1, 3. Que é igual a 30, certo? 10 vezes 3, 30. E aqui eu iria fazer o quê? 15 dividido por 3 dá 5x. Que é igual a 30. Olha lá onde eu já tô. Ó, agora eu tô aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui. Mas olha o tanto de conta que eu já fiz. Então, aqui agora eu vou fazer o quê? Agora eu tá multiplicando, eu tenho que dividir. Então, é 5x dividido por 5, que é igual a 30 dividido por 5. O que eu faço de um lado, eu faço do outro lado também. Então, aqui eu posso cortar. 5 dividido por 5 vai dar 1. Isso aqui é igual a x, que é igual a 30, dividido por 5, 6. X é igual a 6. Tá vendo? Então, calculando aqui com os atalhos, a gente sabendo a operação inversa que a gente pode aplicar, a conta fica muito mais rápida, muito mais objetiva. Beleza? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Olha aqui, a coisa tá complicando agora, né? Complicando a situação. Quando a gente trabalha com expressões algébricas, a gente começa a trabalhar com os termos semelhantes. Então, se eu tenho incógnita,
no primeiro membro e eu tenho a mesma incógnita no segundo membro, eu preciso agrupar essas incógnitas. Então, eu vou mandar essa incógnita, tudo o que for incógnita, eu vou mandar para o primeiro membro, e o que for número real, eu vou mandar para o segundo membro, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos olhar aqui, nós vamos analisar e nós vamos ver que esse 16 aqui é número real, então eu vou mandar para o outro lado, né? Então, aqui, nesses exemplos que eu vou fazer daqui para frente, eu não vou mais fazer com as operações inversas. Vocês já entenderam aqui, ó. Nós já passamos pelo exemplo de adição, se está somando, a gente subtrai, se está subtraindo, a gente soma, se está multiplicando, a gente divide e se está dividindo, a gente multiplica, ok? Para poder eliminar o termo de um membro, passar ele para o outro membro, com a operação inversa. Porque é isso que faz com que a gente tenha o termo neutro de cada operação. Se é adição e subtração, o elemento neutro é o zero. Então, a gente coloca um número oposto aqui para poder fazer esse número zerar no primeiro membro, né? Tanto da adição quanto da subtração. Se é multiplicação ou divisão, o elemento neutro é o número 1. Então, a gente precisa dividir. Se eu estou multiplicando, eu vou dividir para gerar o número 1 aqui, ó, que na realidade a gente não mostra ele, né? A gente não mostra ele, ele é o elemento neutro da multiplicação e da divisão, ok? Então, a partir desses exemplos aqui, eu não vou mais fazer a operação inversa. Nós vamos direto no atalho, tá? Resolvendo a conta, só mandando ele para o segundo membro, trocando, levando a operação inversa, tá certo? Então, mas eu preciso analisar primeiro aqui. Vocês podem fazer isso linha a linha, utilizando cada um dos fatores aqui, né? Ou cada uma das parcelas aqui, ou a gente pode fazer o quê? A gente pode analisar e já arrumar tudo, beleza? Então, ó, 16, ele vai para o outro membro. 4x, ele permanece neste membro. Menos 8, ele vai para o próximo membro. Agora, vamos do outro lado. O x, lá no segundo membro agora. No segundo membro, o x eu vou mandar para o primeiro membro e o 12, ele permanece aqui, certo? Então, quem permanece naquele membro, você não muda. Então, quem permanece aqui? Aqui vai ficar 4x, desse lado. E quem é que vem para cá? Vem depois dele. Então, quem vem para cá é o x. Se aqui o x ele é positivo, ele vai para lá negativo. Ok? Se aqui ele é mais, ele vai passar menos. E agora, quem já está aqui deste lado, permanece. Ele que eu vou colocar aqui primeiro. O 12x ele vai permanecer aqui, então ele permanece. E quem virá de lá é que vai vir depois, com a operação trocada. Então, se aqui é positivo, se ele é mais, eu vou levar ele para o segundo membro, menos 16. Se aqui é menos, eu vou passar ele mais 8. E agora a gente vai trabalhar aqui, agora nós vamos resolver estas contas. 4x menos x, então eu tenho 3x, ok? 12x, olha só, eu posso somar tudo o que é positivo e depois subtrair com o que é negativo, né? Então, eu tenho aqui 12 mais 8, 20. 20 menos 16, nós teremos 4. Então, esse resultado aqui dessa conta, se está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, quer dizer que x é igual a 4/3, ok? Essa nossa continha aqui, eu tenho que x é igual a 4/3. Ah, professora, eu preciso converter e preciso deixar como um número decimal? Depende da situação, mas você pode deixar dessa maneira mesmo, dessa maneira mesmo como fração, beleza? Então tá, vamos para o próximo exemplo. Olha esse exercício.
ele traz aqui, em ambos os membros, ele traz fração. São operações com frações, certo? Então, qual vai ser a estratégia que a gente vai utilizar aqui? A gente vai igualar os denominadores dessas frações em ambos os membros. E aí, nós vamos eliminar pelo processo de operação inversa, porque quando para a gente igualar os denominadores dessas frações, a gente vai tirar o MMC, né? A gente vai descobrir o MMC dos 3 denominadores e aí nós vamos transformar o primeiro membro em uma única fração e o segundo membro em uma fração e ambos os denominadores serão iguais. Então, pela operação inversa, quem está dividindo vai passar multiplicando e a gente consegue simplificar, ok? E a gente elimina os denominadores, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui em primeiro lugar? Pegar, né, obter o MMC de 2, de 3 e de 5. Lembra que tudo que eu faço de um lado eu faço do outro, então se eu vou pegar frações equivalentes no primeiro membro, eu preciso pegar no segundo também. Aqui tá fácil, a gente não precisa nem fatorar, porque são 3 números primos. Então, números primos, eles são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Então, nesse caso aqui, a gente não tem divisores, né? De cada um. Então, basta nós fazermos o quê? Multiplicar todos eles. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo em comum desses 3 números aqui é 30. Então, desse lado aqui, eu vou obter uma fração com denominador 30 e do outro lado também vou obter uma fração com denominador 30. Então, é 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, eu tenho 15 que multiplica quem? 3x menos 2. Menos 30 dividido por 3 dá 10. Então, é 10 que multiplica 3x mais 1. Ok? 30 dividido por 5, 6. Então, é 6 que multiplica 4x menos 6. Beleza? Aqui, o próximo passo, o que seria? Seria eu resolver todos esses números aqui em cima e quem está dividindo, eu passo para o próximo membro aqui multiplicando. E aí eu corto o numerador com o denominador, porque 30 dividido por 30 vai dar 1, ok? Então, eu posso simplesmente cortar os denominadores de ambos os lados, para eu não ter que ficar fazendo essa passagem. Tudo bem? Já sei que eles serão cancelados aqui pela operação inversa, então eu dividindo, eu vou passar multiplicando e aqui 30 dividido por 30 vai dar 1. Já posso eliminar de uma só vez, tá? E aqui a gente vai agora expandir o quê? Eu vou expandir esse produto aqui, certo? A gente tem o quê? Ó, distributiva, para a gente poder expandir isso e isolar esse x aí. Então, vamos lá, continuando trabalhando. 15 vezes 3x vai dar o quê? Vai dar 45x. 15 vezes menos 2, menos 30. Menos 10 vezes 3x vai dar menos 30x. Menos 10 vezes 1, menos 10, que é igual a 6 vezes 4x, 24x, ó, eu vou copiar para cá, tá? Para ter mais espaço. Então, ó, 45x menos 30, menos 30x, menos 10, que é igual a 24x menos 36. Então, ó, 6 vezes menos 6, menos 36, ok? Então, deixa eu apagar aqui, que eu continuei ali embaixo, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Expressões algébricas, nós trabalhamos com os termos semelhantes. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar e vamos verificar. Quem fica? Ó, 45x fica.
menos 30 passa. Menos 30x fica. Menos 10 passa. Ou eu posso já resolver deste lado aqui, ó, menos 30 menos 10 vai dar menos 40 e já passar para o outro lado direto, já a conta resolvida, tá? Já posso passar menos 40 de uma vez, não tem problema nenhum. Do outro lado, o que acontece? Eu tenho 24x, eu vou agrupar com os outros x, então eu passo para o primeiro membro. E menos 36 fica aqui no segundo membro, ok? Então, vamos arrumar essa baguncinha aí. A gente continua aqui, então vai dar o quê? 45x que fica, menos 30 fica, não tenho mais ninguém que fica, então eu vou trazer quem está do outro lado. 24x vai passar menos 24x, que é igual, menos 36 fica, já está no segundo membro, ok? E quem vai passar? Então, ó, eu posso passar de uma vez quem? Menos 40, ok? Então, aqui vai dar, menos não, mentira, né? É menos 40 que vai passar mais 40, não é isso? Então, ó, menos 30 passa mais 30. Vamos fazer no passo a passo para vocês não se perderem aqui, né? Então, olha lá, menos 30 passa mais 30. Menos 10 vai passar mais 10. Beleza? Então, vamos agora resolver essa continha toda aqui. Essa continha toda aqui, então nós vamos ter 45x menos 30x menos 24x, menos e menos eu posso somar, e aí eu vou ter 45x menos 54x. 45x menos 54x vai dar quanto? Menos 9x. Ok? Essa continha toda aqui. Menos 36 mais 30 mais 10, o que nós vamos ter aqui? Eu tenho 30 mais 10, 40. 40 menos 36, eu vou ter 4, certo? E aí, eu tenho que x é igual a menos 4 nonos. Não tenho como simplificar, certo? Não tenho nenhum número que divida em cima e embaixo ao mesmo tempo. Da mesma maneira que numa equação, tudo que eu faço no membro eu preciso fazer no outro, quando a gente vai simplificar a fração, tudo que a gente faz em cima, obrigatoriamente a gente precisa fazer embaixo. Então, eu não tenho nenhum termo que multiplique, que divida, né? O numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, x é igual a menos 4 nonos. Beleza? Vocês entenderam aqui, gente? Qualquer dúvida é só perguntar. Beleza? Agora, vamos tratar de um assunto aqui que é referente à equação de primeiro grau quando a gente não tem uma equação com uma única incógnita. Vocês podem ver aqui que todas as contas que nós resolvemos aqui, nós temos uma única incógnita, é só o x. Então, eu só preciso trabalhar com o método de agrupar por membros semelhantes, né, os termos semelhantes, e aí a gente consegue isolar esse x. E a gente resolve e descobre qual é o valor desta incógnita, ok? Quando a gente trabalha e quando a gente encontra uma equação com mais de uma incógnita, a gente não consegue resolver. A gente não consegue determinar um único valor para essas incógnitas. Eu posso, para resolver aqui, ó, 2x menos y igual a 4, eu posso fazer combinações entre x e y de forma que eu vou ter inúmeros resultados possíveis que resolvem essa equação, ok? E aí, se eu preciso de um valor determinado, eu vou precisar utilizar duas equações com duas incógnitas para a gente conseguir resolver e verificar se há um único valor de x e um único valor de y que resolvem essas duas equações ao mesmo tempo, ok? Então, nós vamos tentar resolver essa equação aqui.
isolando uma das incógnitas e substituindo na próxima. Notem que o que nós vamos fazer agora é simplesmente uma transformação de valores. Eu vou escrever uma determinada equação de uma maneira diferente e é trabalhando o quê? As operações inversas, beleza? Vamos verificar como a gente consegue resolver um caso desse de duas equações com duas incógnitas. Então, vamos lá. Nós temos duas maneiras de resolver isso daí, né? As duas maneiras mais clássicas, as mais fáceis para a gente resolver. Uma que é pelo método da substituição e outro método que é da adição. Nós vamos resolver um mesmo sistema das duas maneiras e vocês vão ver como dá certo certinho. Beleza? Então, olha lá, vamos pegar aquele mesmo sisteminha e vamos fazer primeiramente pelo método da substituição. O que acontece aqui nesse método? Olha só, eu tenho 5x mais y é igual a 16 e 2x menos 3y é igual a 3. Eu quero encontrar um valor de x que substituindo nas duas equações, e eu quero encontrar um valor de y que, substituindo nas duas equações, façam com que elas sejam verdadeiras, ok? Então, vamos notar aqui, o método da substituição, como o próprio nome já diz, a técnica é qual, né? Qual o objetivo que a gente vai empregar aqui? O objetivo é fazer com que uma das equações, ela se torne uma equação com uma única incógnita. Porque a gente sabe que uma equação com uma incógnita a gente consegue resolver, mas uma equação com duas já não dá. Então, a estratégia aqui é pegar a equação mais simples, a mais fácil que a gente encontrar aqui, reescrever ela de uma forma que eu vou isolar uma das duas incógnitas. E isolando uma dessas duas incógnitas, eu vou substituir na próxima e aí eu terei uma equação com uma única incógnita. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Então, o que a gente tem? Aqui eu vou transformar, aqui eu vou reescrever, é a primeira equação aqui que está mais fácil. Eu vou isolar o y, certo? Então, eu vou escrever essa equação em função de y. Então, isolando o y, eu vou ter y, que é igual... Quem está aqui junto com o y? É o 5x, que eu vou mandar para o outro membro. O 16 já está lá, então ele fica lá e ele recebe quem? O 5x. Aqui está positivo, ele vai passar negativo. Então, eu sei que a gente pode numerar dessa maneira para ficar mais fácil assim. Essa aqui é a minha equação número 1, essa aqui é a minha equação número 2... E eu vou dizer que essa daqui é a minha equação número 3, que é a minha equação 1 escrita de uma maneira diferente, tá? É a mesma equação, eu só manipulei para que eu deixasse a incógnita y isolada. Então, eu sei qual é o valor de y, mesmo que eu ainda não saiba qual o valor real dela. Eu ainda não sei, porque eu tenho uma incógnita aqui no segundo membro também, que é o x, beleza? Mas se eu sei quem é o y, eu posso substituir este valor na outra equação. Então, eu vou escrever aqui, ó, substituir a equação 3 na 2. Só para a gente saber o que nós vamos fazer aqui, tá? Vou substituir a 3 na 2. Então, eu vou substituir quem? Vou substituir o y, porque eu sei que y é igual a 16 menos x. Olha lá como vai ficar. Então, eu tenho 2x menos 3y é igual a 3. 2x menos, olha quem eu vou substituir. Vou pegar o meu y e eu sei que y vale quanto? 3 vezes 16 menos 5x, que é igual a 3.
Agora, dá uma olhadinha nessa equação. Eu vou ter que expandir esse produto aqui, né? Ó, distributiva. Mas, cadê o meu y? Foi substituído em função do x. Se eu sei que y é igual a 16 menos x, ué, eu escrever y ou eu escrever 16 menos 5x é a mesma coisa. E agora eu tenho o quê? Eu tenho uma equação com uma única incógnita. E uma equação com uma única incógnita eu consigo resolver. Vamos ver isso aqui? Quanto que vai ficar aqui? 2x menos 3 vezes 16 é igual a 48. E menos 3 vezes menos 5x, eu vou ter mais 15x, que é igual a 3. Olha lá, gente, uma equação com uma única incógnita. Vamos descobrir quanto é o x. O 2x eu mantenho aqui, o 48 eu vou mandar para o outro lado, né? Deixa eu deixar a flechinha vermelha aqui só para vocês lembrarem. E o meu 15x eu deixo aqui. No outro membro eu tenho 3, vai ficar aqui. Eu só vou transportar o 48. Então, eu vou ter aqui 2x mais 15x, que é igual a 3 mais 48, certo? Então, 2x mais 15x é igual a 17x, que é igual a 48 mais 3 é igual a 51. Agora eu consigo isolar o x. X é igual a 51 dividido por 17. Ficou meio apertadinho aqui, mas beleza. Isso implica que x é igual a 3, porque 51 dividido por 17 é igual a 3. Então, olha só, eu descobri o valor do x. Esse não é o nosso objetivo? Eu quero descobrir um valor de x e eu quero descobrir um valor de y que, se eu aplicar na primeira e aplicar na segunda equação, vai dar certo, certo? Vai tornar aquilo verdadeiro. Então tá, descobri o valor do x. Agora, o que eu posso fazer? Tá faltando eu descobrir o valor do y. Eu posso pegar esse valor desse x e substituir ele em qualquer uma das equações. Então, em quem eu vou substituir aqui? Eu vou substituir o x na 1. Vou colocar aqui, ó. Substituir o valor de x na 1. Você pode substituir na 1, na 2, na 3, tanto faz, tá? Escolhe aquela que é mais fácil para você resolver. 5x mais y é igual a 16. Então, 5 vezes 3, olha lá, estou substituindo. Quanto vale o x? 3. Mais y é igual a 16. Aqui eu tenho 15 mais y é igual a 16. O 15 eu vou mandar para o outro lado. Então, eu vou ficar com y, que é igual a 16 menos 15. Então, quer dizer que o y é igual a 1. Então, o meu conjunto solução aqui, ele é o quê? Solução é igual, né? Implica, posso escrever assim, x é igual a 3 e y é igual a 1, ok? Ou eu posso escrever como um par ordenado aqui, né? 3, um conjunto do 3 e do 1, beleza? Podemos escrever assim também. Vamos ver se vai dar certo? Vou pegar um verdinho aqui e vou escrever aqui no cantinho, ó. 5x mais y é igual a 16. 5 vezes, quanto é o x? Olha aqui, 3. Mais y, quanto é o y? 1. É igual a 16. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16.
é igual a 16? Verdadeiro. Agora vamos ver na segunda equação se vai dar a mesma coisa. Então aqui a gente tem o quê? 2x menos 3y, que é igual a 3. 2 vezes 3, porque o meu x é 3, menos 3 vezes 1 é igual a 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, porque 3 vezes 1 vai dar 3, então 3 é igual a 3, verdadeiro. Então, nós descobrimos que x valendo 3 e y valendo 1 é verdade para ambas as equações. E assim a gente consegue resolver, descobrir o valor das nossas incógnitas pelo método da substituição. Beleza? Vamos aplicar agora o próximo método, que é o método da adição. O princípio é o mesmo. O objetivo é a gente isolar uma incógnita, fazer com que uma das equações tenha apenas uma incógnita, porque hoje ela tem duas e a gente não consegue resolver, certo? Então aqui nós vamos utilizar a adição para poder eliminar uma das duas incógnitas. Aí é uma questão de análise, você precisa olhar a sua equação e verificar qual é aquela que você necessita mudar. Como assim mudar? Eu posso multiplicar uma das duas equações, ou as duas, se necessário, por algum número para poder obter uma equação equivalente, de forma que eu consiga fazer uma conta de mais para eliminar uma das duas incógnitas. Se eu vou fazer uma conta de mais e para eliminar uma das duas incógnitas, é óbvio que a gente precisa, então, obter o quê? Um número oposto daquela incógnita que a gente quer manipular. Então, olhando aqui, o mais fácil para a gente manipular, quem é? O mais fácil para a gente manipular aqui nesse caso é o y. Por quê? Que o sinal já está oposto aqui, ó. Um é mais, um é menos. Eu preciso de um número oposto. E aqui na primeira, eu só tenho y. Na de baixo, eu tenho 3. Então, basta eu multiplicar essa daqui de cima por 3, que eu vou obter o quê? Mais 3, que eu vou somar com menos 3. Olha lá, são números opostos. E vai virar quanto? 0. Eliminei o y e eu descubro o x e depois substituo em alguma e descubro o próprio y que a gente eliminou primeiro. Certo? Parece meio confuso, mas vamos lá. Ah, professora, mas eu poderia trabalhar com x? Sim, mas para tornar 5x e 2x números opostos, eu teria que multiplicar a primeira por 2, aí viraria 10x. E eu teria que multiplicar a de baixo, por exemplo, por menos 5, que viraria menos 10x. E aí, somando 10x mais menos 10x, aí eu zero, porque são números opostos, tá? Mas se eu posso multiplicar e alterar apenas uma, não vou fazer isso nas duas, ok? Então, vamos lá. Vou multiplicar a primeira por mais 3. O número que você vai multiplicar a sua equação para obter uma equivalente depende da situação. Então, quando você utiliza o método da adição, você precisa analisar para verificar qual é o número que você vai multiplicar a sua equação inteira, ambos os membros. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Vocês não podem esquecer disso, ok? Vocês podem multiplicar por um número positivo ou por um número negativo, depende da situação. Aqui, basta eu multiplicar por um número positivo, porque aqui embaixo eu já tenho um negativo. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar 3 vezes 5x, então eu vou obter o quê? 15x. 3 vezes y, então eu vou obter mais 3y, que é igual 3 vezes 16 é igual a 48. Então, ó, obtive uma equação equivalente. Vou fazer isso só com a primeira. E a segunda? Vou copiar. Igualzinho ela está, só alterei a primeira. Mais, não é mais. Vamos lá, corrige aqui. 2x menos
3y, olha lá, você já deve ter notado, igual a 3. E agora, o que eu vou fazer com essas duas aqui? Agora eu vou somar. Agora eu somo. Vou somar termo a termo. Então, 15x mais 2x, 17x. 3y menos 3y, isso aqui vai dar zero. Não vai dar zero isso aqui? Então, 17x mais zero vai ser 17x. Igual 48 mais 3, 51. Então, como que eu resolvo isso aqui? Isolo o x, quem está multiplicando passa, dividindo, 51 dividido por 17, x é igual a 3. Olha lá, já descobri o valor do x. E o que a gente faz agora? Agora eu vou substituir. Substituir x na primeira. Quem é a primeira? Vou dizer que essa é a primeira e essa aqui é a segunda. Sempre que se vocês nomearem, fica mais fácil para vocês identificarem, né? Então, olha lá. 5x mais y é igual a 16. Quem eu vou substituir? O x, que eu já sei quanto ele vale. 5 vezes 3 mais y é igual a 16. 15 mais y igual a 16. Y é igual a 16 menos 15. Y igual a 1. Olha lá. Eu acho o método da adição mais rápido e mais fácil, mas tudo vai depender da sua análise. Mas, professor, e agora? Eu uso o método da adição ou eu uso o método da substituição? Aquela que você achou mais fácil. No momento em que você olha o sistema de equação, você precisa fazer a análise e verificar o que vai ser mais fácil para você resolver, a adição ou a subtração. Esse caso aqui, pela adição, foi muito mais rápido, né, do que pela substituição. Mas se de repente você não lembra ou está inseguro de alterar uma das duas aqui para tornar uma equação equivalente, para você eliminar uma das duas incógnitas, você poderia utilizar a da substituição sem problemas nenhum, ok? Então, nós vimos hoje todos os aspectos sobre a equação de primeiro grau, né? Desde o que é uma equação, a como resolver essas equações, né? E ainda trabalhamos com sistemas de equação de primeiro grau. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado e que vocês nunca mais tenham problemas para resolver uma equação. Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo e até a próxima aula!